noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Luz Eterna, essa agradável terça-feira, apesar de chuvosa, mas pelo menos a temperatura baixa um pouquinho, fica melhor. Parchem, se me permite, só alguns avisos. Em relação aos cursos, a Casa Espírita é um local de instrução, de educação, de aprendizado. Então, nós temos vários cursos, e esses cursos serão iniciados a partir de março, na segunda semana de março. Então, temos os cursos do PBDE, que é o Programa Básico de Doutrina Espírita, PBDE. Nós temos o COEM, que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, e temos também o EAK, que é Estudando Allan Kardec. Então, são cursos específicos e vocês podem ter maiores informações através de nossos colaboradores, que vão estar lá na última sala, que é a sala de costura, a última porta à esquerda. Quem tiver interesse, após a palestra, pode se dirigir para lá para fazer as inscrições e será dado maiores detalhes sobre esses 3 cursos, tá bom? São cursos que têm opção à noite e também, se puder à tarde, tem também a possibilidade de fazer à tarde, ok? E só lembrando também, a Infância Espírita iniciou-se no dia 5 de fevereiro, tá? Então, temos a opção também dos domingos, às 10 horas, e nas terças à noite. Pode trazer filho menor, deixa com as nossas colegas voluntárias para a Infância Espírita. E, por último, lembrando que a semana que vem temos as festividades de Carnaval, então não haverá atividade no Centro Espírita, nem no domingo, palestras e passes não haverá, e nem na terça à tarde e à noite. Tá ok? Muito obrigado, Parchem, muito agradecido. Boa palestra. Alô? Agora sim, né? Boa noite a todos. É uma alegria voltar a falar no Luz Eterna, especialmente na terça-feira. Tivemos essa palestra no domingo, né? Então, quem assistiu no domingo vai ter um reprise, né? Mas não tão igual, porque nós vamos falando no roteiro e não lemos um roteiro, então fica sempre um pouquinho diferente. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês depois de um longo período. Luz Eterna é minha casa e eu me sinto muito bem aqui, né? Então é muito gostoso estar aqui nesta casa. Nós vamos comemorar, né, agora, em março, dia 18, 163 anos da segunda edição do Livro dos Espíritos. Evidentemente, né, eu poderia fazer de novo uma contextualização histórica, contar a história lá desde as irmãs Fox, novamente, né? Mas nós não vamos fazer isso, nós já ouvimos isso muitas vezes, já temos isso muito internalizado das diversas palestras, dos estudos da Casa Espírita. E eu vou me permitir fazer uma abordagem um pouco mais da estrutura que Kardec traz ao Espiritismo e fazer algumas conexões com os dias atuais, claro, sempre remetendo às bases trazidas por Kardec. Mas eu quero dizer uma coisa aqui que eu sempre falo no início das palestras, das minhas palestras, e que é uma verdade para qualquer expositor espírita.
o expositor espírita, ele está interpretando um estudo. Ele está colocando a sua visão de um estudo que ele fez, de uma pesquisa que ele fez, daquilo que ele aprendeu do Espiritismo, para trazer essa visão na palestra. Evidentemente que a opinião do expositor não representa necessariamente a opinião da doutrina espírita, até porque a doutrina espírita não tem opinião. Ela tem um conteúdo, né, que deve ser estudado. Nós não temos, ao contrário das religiões tradicionais, não é? Ao contrário das religiões tradicionais, nós não temos uma teologia espírita e muito menos uma ordenação do ensino espírita em termos teológicos. E isso nos classifica como livre-pensadores dentro do ensino que Kardec organiza. Então, se vocês discordarem da minha opinião, muito bom, discordem, né? E ela não é necessariamente a opinião da doutrina, é uma opinião do expositor. Se ficarem bravos comigo, é comigo, não com a doutrina, tá certo? Então, isso é sempre bom a gente ressaltar. Mas, Parche, e daí por que você veio fazer uma palestra sobre o Espiritismo? Porque a gente estuda, né? Fez aqui o COIN, o PBDE, né? Que temos que fazer, estudamos muito a doutrina espírita, estudamos bastante, mas ainda assim somos intérpretes. Ainda assim somos intérpretes. Aliás, como foram intérpretes quem escreveu os evangelhos, quem escreveu os diversos livros da Bíblia, foram intérpretes mais ou menos tendenciosos, né? De acordo com o que interessava ser dito. Então, evidentemente, que quando nós falamos aqui, estamos colocando essa opinião também. E quando eu falo religião, né, eu vi a pessoa que eu sempre cito, né, o Espiritismo, embora não tenha sido criado por Kardec, nós já vamos ver porque, como religião, evidentemente no Brasil, ele se tornou religião, né, por responsabilidade de duas pessoas, um desencarnado e um encarnado, que é Emmanuel e Chico Xavier, que trouxeram para dentro do Espiritismo o catolicismo, né, que eles tinham dentro de si. E olha que eu não estou falando mal de nenhum dos dois, né? Eu considero Emmanuel o espírito mais seguro que nós temos nas suas obras, mais seguro de todos, muito mais seguro, porque ele tinha um conhecimento muito profundo. E quando ele adentra a questão científica, ele é muito sólido, né? Ele é muito sólido. Mas, embora não tenha sido criado, o João Donha, né, me convenceu que o Espiritismo é religião, e não tem jeito. Não que ele concorde que seja religião, né, mas ele me provou que é. Ele me contou uma historinha assim, né, que um grande pensador, um grande cientista, projetou um baita avião que era capaz de levar para mundos, né, felizes, capaz de atravessar oceanos, mas ele desencarnou antes de completar a obra. Mas estava quase tudo pronto lá, o casco, né? Aí os discípulos dele, estou contando direito, os discípulos dele resolveram, mas isso aí parece um barco, né? E puseram aquilo na água e navegava bem. Navegava, levava pessoas, né? Dava para embarcar, ele andava, era um barquinho até rápido, né? Gostoso de estar nele. E aí resolveram não concluir o avião, deixaram ele barco. Então o Espiritismo aconteceu isso, era um avião que virou um barco, mas leva pessoas para o caminho correto, isso que é o mais importante, né? Quem sabe lá no futuro a gente consiga terminar de construir o avião, porque se o Espiritismo é religião, nós não podemos deixá-lo se transformar em igreja, né? De jeito nenhum. Aí Kardec se recusa a nascer no mundo a 10 mil anos-luz perto daqui, né? Vai querer a distância de nós completa. Tá ok? Então, 163 anos da publicação, e eu quero chamar a atenção, o Donha, ele tem uma facilidade, ele estuda Espiritismo na língua francesa, nos originais, né? Então ele tem conhecimento para discutir coisas que às vezes nos escapam pelas traduções que foram feitas, né? E até por alguns ajustes aí que possam ter ocorrido no caminho. Mas leiam lá a segunda edição, o que diz lá em cima?
filosofia espiritualista. Diz lá religião espírita? Não, né? Diz filosofia espiritualista, que é o que o espiritismo é. Com base científica, de uma ciência de observação. Não, uma ciência... a observação é um dos ramos da ciência, né? Mas ela é puramente uma ciência de observação e tem profundas consequências éticas e morais. Ora, quando você discute ética e moral, você também está adentrando um conteúdo religioso, né? Não necessariamente, mas quando a gente coloca Deus e Cristo juntos, você está entrando num conteúdo religioso. Então, se quiserem chamar de religião, tudo bem, né? Tudo bem, não fico mais bravo. Aprendi, né? Quando dizia que o espírito da religião, eu reagia, pulava, gritava, esperneava, que era só o que eu podia fazer, mais nada. Tá certo? Eu quero, quem gosta de pesquisar um pouco sobre Allan Kardec, sobre o Espiritismo, né? As obras do Allan Kardec, volume 1 e 2, do Zeus Vantuil do Francisco Tisse, é bastante interessante, traz muito conhecimento. Né? Tem aqui na nossa biblioteca, né? Se alguém quiser pegar emprestado. Embora eu não vá usar bibliografia, não vou usar referências biográficas aqui de Kardec, como já falei. Sabe o que é isso aí? É o símbolo que representa o espiritismo trazido pelos espíritos, né? Que é a cepa da vinha. Né? Leiam lá, muito bonito, você vê a explicação, embora a licenciosidade poética dos espíritos que a compuseram, tem que forçar um pouquinho a barra, mas licenciosidade poética é licenciosidade poética, né? Dá para entender e dá para compreender o significado. E eu quero fazer aqui uma recomendação muito especial. Todo mundo lê o Livro dos Espíritos, muitos estudam o Livro dos Espíritos, tá? E muitos estudam muitas vezes o Livro dos Espíritos e acabam passando por uma parte importantíssima sem dar muita atenção para ela. Essa parte chama-se prolegômenos. Por favor, leiam e estudem os prolegômenos do Livro dos Espíritos. Leiam, estudem, procurem compreender, até para entender certas coisas que vão depois. Né? Tem certas coisas que vão depois no próprio estudo do Espiritismo e na própria compreensão das obras de Kardec. Kardec deixou uma frase que é muito verdadeira. A fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Se algum conceito filosófico ou religioso não puder enfrentar a razão, não é verdade. Se não puder enfrentar a análise da razão, da lógica, e mostrar que tem mais, entre aspas, razão, e é lógico, nós temos que recusar. E vou usar um exemplo que eu uso em muitas palestras, e usei terça-feira, que eu gosto de pensar assim, até porque mexe com muitos espíritas. Mexe com muitos espíritas, que é a questão do batismo, na Igreja Católica e em outras religiões. Para que serve? Teoricamente, para apagar o pecado original. Qual o pecado original? Cometido por Adão e Eva. Espera aí, cara pálida. Espera aí. Adão e Eva tiveram 3 filhos homens. Como é que iam gerar toda a humanidade? Uma pessoa muito íntima da família, quando eu fiz esse argumento para ela, a única resposta dela assim, naquele tempo era diferente. Eu digo, olha, não vou ser mal criado, então eu quero dizer que cada passo do Adão e da Eva ia nascendo gente, né? Porque só podia ser assim, não é? E aliás, esses mesmos que defendem isso, cunham, inclusive espírita que batiza os filhos e diz que é por segurança, mostrando toda a fragilidade da sua fé,
toda a fragilidade da sua fé. Não, mal não faz, claro que não faz. Ah, mas a minha mulher é de outra religião, meu marido é de outra. Claro, siga-se, não vai criar conflito dentro de casa por causa disso, né? Jamais. Mas quando dois espíritas batizam o filho, é um sinal muito ruim do aprendizado espírita, né? Muito ruim. Até porque você continuar lendo a Bíblia, e eu não vou falar o nome do terceiro filho homem, todo mundo sabe dois, Caim e Abel, né? Vão lá pesquisar, leiam. O que acontece com os dois? Fogem, vão para bem longe, encontram tribos, casam, têm filhos, que gera a descendência de Israel. Casaram com quem? Então Adão e Eva não eram os únicos, né? E tem mais. Tem mais. Hoje, no politicamente correto, nós temos que reconhecer que Adão e Eva é uma história de supremacia racista branca. Não é? Porque na história que é contada, é tudo branco, né? Ah, mas a Mesopotâmia tinha gente de tez branca? Tinha. Mesopotâmia tinha, que foi daí para o lado europeu, né? Mas a gente sabe que a humanidade não surgiu ali exatamente. Ali foi o grande desenvolvimento, né, que a humanidade teve nessa região. A história do dilúvio universal, que é outra impossibilidade, ter sobrado só o Noé, sua esposa, seus filhos e um par de cada animal. A humanidade teria que nascer de novo, né? Tudo de novo. Mas é a história daquela grande enchente da Mesopotâmia, que acabou tornando aquele um vale extremamente fértil, né? Porque trouxe muitos resíduos de água que a água trouxe. Ah, outra coisa, se você tiver um único casal de animal e os filhos forem cruzando com os pais entre irmãos, quanto tempo dura essa geração? Antes de a doença dizimar todo mundo, ficarem todos aleijados, não é? Eu tenho uma cadelinha, que o nome é pomposo, West Highland White Terrier, o West Terrier, e acabei de comprar mais uma. Tá outra de 10 anos e uma de 60 dias, estão brigando lá, se matando. É uma raça que foi apurada na Escócia, que tinha cachorros pretos e brancos. Aí o preto gerou os nobres, matavam os brancos e cruzavam os pretos entre si, foram tornando pretos, né? É o Scotch Terrier. Ele aparece no whisky Black and White. Não estou fazendo propaganda do whisky, estou dizendo que ele aparece. E o West Terrier, um dos nobres, não vou deixar matar as brancas. E começou a recolher as brancas e cruzar entre si. Mas a consanguinidade é extremamente alta. Você precisa ver o que é manter um cachorro desse. É um desespero, né? É um desespero. Porque tem alergia, são frágeis. A meu Scotch Terrier morreu com 7 anos de câncer. Eles são extremamente suscetíveis a doenças, são muito fracos. Ao contrário do vira-lata, que tem uma miscigenação brutal, né? Que é o bicho mais resistente do mundo. Mais resistente, que ele não tem o que mate, né? Doença não mata. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é possível. Se eu começar a cruzar sangue com sangue, eu degenero, né? Então, Adão e Eva e Noé passam na análise da razão? Não. E tem mais, eu digo para vocês, é uma questão de tempo, não estou dizendo quanto, que seja aprovado vida inteligente fora da Terra. O que vai acontecer com as religiões? Exceto o Espiritismo, Budismo e algumas outras. O que vai acontecer quando eu vi que Deus não criou só aqui? Criou em outros lugares. Não é? Então, realmente, vai ser um choque, porque a história do nasceu, cresceu, morreu, vai para o céu, para o inferno, e que Deus criou isso aqui, né, para nós, para Ele, pela vontade, soprou, fez não sei o que, separou água, tudo que nós sabemos que não é, né? Mas então, realmente, será que as religiões vão suportar isso? Até mais, não acredito em disco voador.
Não acredito absolutamente. Não tenho uma prova, nenhuma, absolutamente nenhuma, né, sobre isso. O dia que tiver prova, eu me convenço. Ah, mas não provaram nada, né? Não provaram nada disso aí. Vamos voltar aqui, já derivei muito, né? Quando Kardec foi construir o Espiritismo, ele usou esta base aqui da ciência da observação. Observar, comparar e julgar, essa é a regra que constantemente seguir. Por que eu estou colocando isso? Da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda, tem uma diferença muito grande. Nós vamos falar um pouquinho dela aqui. Tem uma diferença muito grande. E na segunda, Kardec mostra muito isso aqui. Com isso ele faz inferências, né, deduções, e vai escrevendo. E ele coloca isso na segunda edição do Livro dos Espíritos. Coloca na segunda edição do Livro dos Espíritos. E é muito importante que a gente perceba isso, que a segunda edição do Livro dos Espíritos, ao contrário da primeira, não traz só o ensino dos Espíritos, traz a análise pedagógica e didática de Kardec, de uma maneira muito forte. E como homem que era infalível, que era, errou muitas vezes, né? E nem podia ser diferente, o conhecimento era muito restrito na época, e olha que Kardec era uma inteligência. Tinha livros, né, inclusive na área de matemática, reconhecido, livros publicados em língua alemã, né? Então era um pesquisador reconhecido nessa área da didática, discípulo de Pestalozzi, um grande pensador, substituto de Pestalozzi algumas vezes, mas Kardec traz a sua visão junto. E não adianta, a Bíblia foi assim, o Novo Testamento foi assim, e ainda para ajustar o Novo Testamento, as profecias sobre o Cristo tiveram que inserir uma série de mudanças, que daí Santo Agostinho faz a revisão, né? E inspirado por Deus, ajusta para criar toda a estrutura que leva Maria a ser virgem, né? Que daí a igreja tem que fazer alguma coisa diferente, diz que ela não morreu, ela ascendeu. Parche, você está me dizendo que Maria não era virgem. Eu estou dizendo que isso foi uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana, que precisava, senão não fechava a história. Como é que é moderno hoje? Você constrói a narrativa, né? Para o resultado que te interessa. Claro, claro. E mais uma vez, a branquitude leva à religião. Porque era de Roma. Por isso que ela tem o nome romana, não é? Por isso que ela tem o nome romana. E ela traz essa branquitude. E isso é detectado nas obras básicas, que Kardec hoje seria preso. Por quê? Porque ele escreveu a teoria da beleza. Tem coisa mais racista que a teoria da beleza? Mais discriminatória? Agora, Kardec foi discriminatório e racista? Não, ele não era. Ele se posicionava contra, mas ele era europeu, branco, da época da supremacia branca. Né? Da época apesar de todo o iluminismo, etc., ele escreve a época, ele representa a época, e foi nisso aí, hoje infeliz. Hoje infeliz. Né? E pouca gente sabe, o Espiritismo sofreu uma das maiores afrontas neste país, pelo Ministério Público da Bahia, que teve que assinar um termo de ajustamento de conduta à Federação Espírita da Bahia, por causa da teoria da beleza. Isso foi imposto goela abaixo o Espiritismo, e ninguém lutou contra isso. Ora, se eu quiser comprar o Mein Kampf do Hitler, eu compro. Não é? Se eu quiser, baixo da internet. Agora, vai censurar. Não censuraram porque não obrigaram a tirar. Censura é proibido, né? Mas fizeram a Federação Baiana sem não termo de conduta. Graças a Deus, o Espiritismo não tem uma linha de direção, diretiva que determina. Então, não resultou em efeito
nenhum, mas é vergonhoso. Eu tenho, se eu interessar alguém, eu tenho o termo de ajustamento de conduta escrito. Vergonhoso. Vergonhoso. Me desculpe se tiver alguém do Ministério Público, não é daqui, mas os senhores do Ministério Público são tão falíveis quanto qualquer um de nós. Tão falíveis quanto. Não é? Não vamos analisar nem o resto. Que caráter nenhum de nós pode julgar sem conhecer, né? Vamos ficar na afabilidade. Vamos ficar na afabilidade. Então, nós temos que realmente cuidar quando a gente traz os puristas e diz assim, não mexe em nada em Kardec. O avião vai ficar sem asa. Vai ser barco. Tem que trazer para a contextualização atual. E ter coragem de discutir. Ter coragem de discutir essas coisas. Porque a base de Kardec é tão boa, é tão boa. A filosofia espírita é tão boa, que se nós não pudermos realmente mudar o mundo, e o mundo ir para o buraco como está indo, né? Aí os sobreviventes mudarão esse mundo, e lá no futuro, os grandes pensadores vão estudar como lá, nesse século, tinha essa doutrina tão boa, e eles não adotaram isso como modo de vida. Ah, Pancho, o Espiritismo pode falhar? Pode. Pode sim. Pode. O mundo está correndo risco? Bom, vocês viram os cientistas lá, agora adiantaram o relógio do Apocalipse, né? Falta só 9 segundos para o fim do mundo. 9 segundos que eles pegam todo o tempo geológico, desde a criação do mundo, né? Da criação do universo. Faltam 9 segundos. Quanto é 9 segundos trazido para o tempo atual? Não sei. Mas significa que nós estamos muito próximos do limite. Muito próximos. A minha área, o meu doutorado, é em gestão de água da natureza, e meu mestrado em solos. Eu casei as duas coisas, para estudar a água na natureza. Se vocês pegarem o mapa mundi e olharem, aquele aberto, ou pega quem tiver o globo, hoje é difícil ter, né? O globo terrestre, mas olhe lá a latitude de todos os grandes desertos no mundo. Qual é? Exatamente da Amazônia. A planície amazônica, a Amazônia tem uns morros ainda. A planície amazônica mais antiga do mundo. Não tem planície mais antiga. Ele foi sendo aplainado por aquelas águas, né, que vinham dos Andes. E aquele solo é areia. Areia. A floresta só se mantém pela enchente do rio, que traz nutrientes e deposita. Aí a fotossíntese tira água, minerais, gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, que vem dos raios, dos relâmpagos. A maior fonte de nitrogênio livre que cai ao solo são os relâmpagos, não é? Altamente necessários, altamente necessários. E aí forma matéria orgânica. As folhinhas caem e estruturam o solo. E aí a floresta foi se desenvolvendo. Agora, ela está encolhendo, está encolhendo. E tem uma coisa que chama-se entalpia e entropia. Nós estamos na borda de desequilibrar a entropia da floresta. O que significa isso? Que ela vai gastar mais energia do que vai gerar no sistema. Quando entra numa situação dessa, eu só posso... A única forma de salvar é jogar energia de fora do sistema, porque o sistema não se sustenta mais. E para quem acreditava, daquele cara que disse que onde passa o boi, passa a boiada, no outro que disse que só 20% da Amazônia foi destruída, é mentira. Basta ver as fotos satélites e estão vendo aí a desgraça dos Yanomami, o que são aqueles garimpos. Nós estamos perdendo a floresta úmida tropical. Por culpa de quem? Nossa. Que não fazemos nada pelo meio ambiente. Nem sequer protestar. Nós protestamos. E vai sobrar o quê quando a Amazônia virar deserto? Toda umidade. A Amazônia só existe porque a umidade que vem do mar bate nos Andes, que é muito alto, né? As nuvens de chuva são mais baixas que a altura dos Andes, e chove. E vem. Quando a floresta evapora mais água que vem do mar, e faz o ciclo.
quando não estiver mais evaporando água da floresta, a umidade nos Andes vai diminuir. Os ventos vão correr do mar, sem obstáculo nenhum, por toda a planície. E vão chegar aos Andes e vão empurrar as nuvens para o lado de lá. Que tem um litoral desse tamanho, né? Olhando do mapa, um litoralzinho de nada. De nada. Isso não é ilação. Isso é estudo científico. O nosso clima está mudando tanto. A floresta, não gera oxigênio. Essa história de pulmão do mundo já morreu, né? A floresta adulta gera oxigênio e consome a imensa quantidade. Como é que a gente chama isso? Oxigênio zero, né? O que ela consome, ela produz. Respira e volta. A planta só produz mais oxigênio do que consome quando ela está em pleno crescimento. Por exemplo, uma lavoura de soja produz muito mais oxigênio do que uma floresta. Muito mais. Porque está crescendo, né? Está crescendo sem parar. A hora que ela atinge o topo do crescimento, vem a mesma coisa, né? O consumo se equilibra. Mas a Amazônia regula a água do mundo. Ontem eu estava conversando com o presidente da Fundação de Desenvolvimento do município de Toledo, aqui no Paraná, não Toledo, na Espanha, né? Ele estava me contando o seguinte: eles estão com estudos já com 10 anos e já tem dados categóricos. A quantidade de chuva que caía em Toledo, oeste do Paraná, em 1h30, está caindo em 15 minutos. A mesma chuva que era para cair em 1 hora, está caindo em 15 minutos. O solo não suporta, o rio não suporta, a água não tem tempo de filtrar para ir para as nascentes, né? Ela vai para o rio e dá aquelas enxentonas, né? E vai embora. Por que isso? Porque agora, né, com o vento mais livre, as nuvens da Amazônia conseguem descer bem aqui. E aí tem o choque do frio com o calor, e nós estamos aí com episódios cada vez mais violentos, né, de chuva. Em Minas Gerais está um desastre, né? Está um desastre completo, não para mais de chover em Minas. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que mudar o pensamento, mudar a forma de ver, ser mais analítico e submeter à razão tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo o que nós distribuímos, tudo o que nós repassamos, porque não basta não fazer o mal. Quem não faz o mal e não pratica o bem é cúmplice, porque permite que o mal seja feito. Eu digo assim que o cristão de cadeira, o espírita de cadeira, que é o que só fica na cadeira e não vai para a causa espírita, só vem na casa espírita. Aliás, tem que vir na casa espírita, é muito importante. Nós temos que estar juntos, lutando juntos, não é? Mas quando a gente só está nessa situação, não é? Só faz isso e não faz nada para mudar, nós estamos concordando que tudo que é de errado aconteça. Nós concordamos com tudo que é de errado que aconteça. Você já imaginou a responsabilidade? Já imaginou a responsabilidade que passaria por Kardec algum espírita ser contra a vacina? Meu Deus do céu! O cara é cúmplice de morte ao fazer isso. Desculpe, mas é. Não é? Nós já tínhamos eliminado um monte de doença, a cobertura vacinal, os pais deixaram de vacinar os filhos. E doenças que tinham desaparecido voltaram, né? Voltaram. É uma coisa impressionante, porque acreditam. Claro que você tem que ouvir a ciência, ninguém é louco, né? Você tem que pensar, mas você não pode ir atrás de informação, não pode ir atrás de informação fria. Porque a vacina da Covid tem RNA mensageiro? Tem RNA mensageiro sim. Interfere nas células? Interfere sim. Ela vai entrar na tua célula e vai ficar. E é isso que vai te conceder a imunidade. Agora, as outras vacinas, varíola, sarampo, cachumba, né? Febre amarela,
a Coronavac, da Covid, são vírus atenuados, né? O SEIB mudou o mundo com isso. Na verdade, mudou o mundo. Mudou o mundo. Vocês, a maior parte é muito novo, mas na época que eu era criança, eu tinha montes de colega com paralisia infantil, com sequelas, né? Então, o que mudou isso? A vacina. Veja a importância. Mas por que eu sou se eu não quero vacinar? Porque você está contribuindo para a taxa de transmissão. Porque eu consigo parar a transmissão do vírus, da bactéria, quando atinjo taxas de cobertura acima de 86%. Aí não se transmite mais, né? O pessoal chama a famosa imunidade de rebanho. E eu vou deixar de fazer parte disso? Vou arriscar a vida do meu filho, da minha filha, né? Dos meus pais, etc. Então nós precisamos pensar muito aí. Só para comparar aqui, a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos, a primeira tinha 3 livros, subdividido, né? A segunda 4, capítulos 24 passa para 29, tópicos de capítulo 2 para 161, diálogos de 501 para 1019, né? E perguntas de 915 para 1212. Ô, Parche, você errou aí, não é 1212. Não, tem perguntas que se subdividem, né? Aí você pode ir para 1218 ou 1219. Não tem problema, mas se pergunta direto, numeradinha, isso aí. E aqui também, visualmente, o que mudou de uma para outra, e a gente vai ver muito que essa parte da manifestação dos espíritos, ela é reduzida na segunda intervenção. E aqui é estudado um pouquinho mais dos elementos gerais do universo, do princípio vital. Então, as alterações não são sutis, não, elas são bem organizadas, são muito bem estruturadas. Mas isso aí depois vai ter a palestra gravada, a gente pode disponibilizar a versão PowerPoint também. Nós temos que lembrar que a segunda edição, ela então teve análise de muitos grupos espíritas. Aquele grupo inicial de 10 médiuns em 1857, de repente passou a chegar mensagens de grupos espíritas de pelo menos 43 cidades em 16 países diferentes de 3 continentes. E aí esse dinamismo é trazido para dentro da segunda edição com algumas ideias, né? Novos conteúdos e, principalmente, muitas delas fundamentadas em comunicações mediúnicas publicadas nas revistas espíritas. Isso é ruim? Não, isso é bom. Mas nos deixa, assim, ter que realmente considerar a contextualização disso quando se analisa. As mudanças da segunda edição indicam maior preocupação pedagógica, porque Kardec era um pedagogo, né? Então ele faz isso mais fácil de se trabalhar, mais fácil de se ler. O esquema está bem mais logicamente organizado, e isso facilita a leitura. E aquelas análises pós-mensagens se tornaram muito mais claras. Muito mais claras. Kardec, na questão 621, ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? O Espírito Verdade responde: na consciência. Nós temos que aprender a ouvir a consciência. Nós temos que interrogar a nossa consciência constantemente. Porque a consciência nos traz o caminho correto, se a gente deixar ela trabalhar. Eu não posso ser explosivo e impulsivo, porque Deus só faço bobagem. Eu não dei tempo para a minha consciência trabalhar. Sempre que a gente tiver um problema, tiver uma dificuldade, tiver que tomar uma decisão ou responder, é mais prudente se afastar, dar um tempo e deixar interrogar a tua consciência. Quando for fazer uma coisa, fazer aquelas perguntas: é justo? É ético? Prejudica alguém? Não é? Eu tenho que fazer essas perguntas. Eu gostaria que isso fosse feito para mim. Eu gostaria que isso fosse feito para mim.
Eu ficaria brabo se isso acontecesse comigo. Então nós temos que nos interrogar e deixar nossa consciência falar um pouco mais. Dar tempo para ela. Dar um pouquinho de tempo. Porque naquele momento que a gente ouve, eu tenho que processar. Quando eu transformo do processamento para o meu consciente, eu tenho um lapso de tempo. Esse lapso de tempo eu preciso respirar, contar até 10, se ele estiver curto, antes de eu tomar uma atitude. Porque senão depois eu posso me arrepender. E aí a consciência vai me acusar do erro. E vai doer, e vai incomodar. A maior parte, pessoal, assim, a gente diz, a que faz, a que paga. Grande parte sim. Principalmente pela consciência. A pessoa faz uma coisa errada, a consciência fica castigando ela de tal maneira depois. Tira o sono dela, tira a tranquilidade, não é? Ela entra em ansiedade, em depressão, porque não está suportando a cobrança da sua própria consciência. Não é tudo isso, né? Estou dizendo que pode, em alguns casos, e muitas vezes acontece desse tipo de coisa. Não, o Zé Parche falou que depressão é consciência culpada. Não é isso, não. Depressão tem N causas, né? Tem N causas. Eu já tive depressão, eu sei o que é uma depressão, né? É realmente uma coisa muito horrível, né? Para te castiga muito, né? E nós temos que lembrar o seguinte: Kardec, na sua formação intelectual e moral, ele foi discípulo de John Henry Pestalozzi. Pestalozzi tinha dois pensamentos muito claros, e que é o pensamento espírita. Fui cristão a minha vida toda, mas meu cristianismo é livre de qualquer dogma. Para mim, a religião é senão a moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. É isso mesmo, não é? Por isso que a base da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, não é? No todo o seu restante conteúdo, é a moral cristã, a moral do exemplo do Cristo. As religiões erram ao ver o Cristo crucificado. Não é verdade? É esse o Cristo que salva nós? Porque ele veio e apagou os pecados do mundo. Que isso, cara pálido? O Cristo falou o quê sobre os pecados? Não ficará um só centil sem ser pago, nem só iota sem um pingo em cima. E ele repete uma frase do Antigo Testamento, não é? Quando fala isso. E o que ele quer dizer? Errou, pagou. Não tem outra forma, não tem quem tire pecado. Qual o pecado do mundo? Não, ele veio para trazer o caminho para a felicidade. O caminho para chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele veio trazer o caminho. Não veio perdoar pecado de ninguém. Até porque a pessoa tem que se corrigir. Fez errado? Aprende a fazer certo. Se não existir a reencarnação, que é o que possibilita a justiça divina ser manifestar, com isso de corrigir o próprio erro, nem que seja em outra vida, se não existir a reencarnação, não existe Deus. Você sabe que eu fui ateu. Quem me tirou do ateísmo foi o Espiritismo, porque oferece a única explicação lógica para o mundo. Fora do Espiritismo, o budismo ainda tem muito disso também, traz muito disso. Traz muito disso. Embora o budismo é difícil de interpretar, né? É muito difícil de interpretar, mas é lindo. Vale a pena a gente estudar o budismo. Mas então se vê, não é? Como são essas coisas assim. Lá, ateu, eu encontro no Espiritismo uma resposta. Eu ainda tenho dentro de mim assim, eu ainda admito a hipótese e respeito o ateu. Porque eu ainda posso vir a aceitar que Deus não existe. Basta me provar que não existe reencarnação. E eu mudo de novo, sou ateu. Esse cara aí não existe. Esse tal de Deus não existe. Existe a reencarnação. Estou plenamente convencido que sim. Porque senão não tem explicação.
E como o mundo não tem explicação sem Deus, porque o que está aí, né? Como é acidente, vem assim, acontece, porque tudo no mundo, assim, se tudo fosse evolução, pura e simples da matéria, tudo vai se aperfeiçoando, né? Pela genética, por isso, aquilo, nós tínhamos que admitir que a matéria é inteligente, porque aprende e toma a decisão de mudar, né? Por que a gente tem pelinho no nariz? Mas está cada vez diminuindo mais. Nossos ancestrais tinham tufos de pelo, né? Para quê? Para proteger a respiração, filtrar. Puxa, que matéria inteligente, aprendeu que tem que fazer isso. E assim vai, né? Assim vai, que vê a maravilha que é um ovo, a maravilha que é uma visão. Tem que ter uma origem, né? Tem que ter um plano de condução disso tudo, de evolução. Que a matéria inteligente, o espírita sabe, né? Que ela aprende, que ela evolui junto, mas tem entidades que auxiliam essa evolução. Evolui e aprende, e muitas vezes aprende sozinha. Tem uma espécie de formiga, ela aprendeu muito rápido, há uns 60, 70 anos atrás. Essa formiga, todas elas subiam na árvore, na plantinha, eles não sobem árvore, é muita energia, né? Vão em planta menor, cortava a folhinha e descia, todas elas. E de repente elas começaram a mudar. Um grupo subia e cortava, e caía no chão. Outro grupo só levava. Eles aprenderam a melhorar a eficiência do seu trabalho. Formiga, né? Para ver o cérebro de uma formiga precisa um microscópio super potente, um instrumento de dissecção perfeito, né, para poder abrir, para poder ver o cérebro de uma formiga. E aprendeu. Por quê? Porque o princípio inteligente do universo estrutura a matéria. Olha como o Espiritismo traz a explicação lógica para isso, né? Traz uma explicação lógica para isso. Você sabe que eu sou um fã de tecnologia, sempre fui. Sempre fui, graças a Deus, né? Estou aí completando meus 71 anos, o ano que vem, e domino tecnologia tanto mais que qualquer jovem. Sou programador, analista, né? Programo em várias linguagens de computador, conheço máquina, adoro tecnologia. E aí, por um problema genético, minha mãe é surdinha, meu pai era surdinho, e eu comecei a ficar surdo. Né? E aí comecei a perder os agudos, isso é muito ruim. Vocês não repararam, mas eu tirei os meus aparelhinhos, né, porque estava me incomodando, né? Essa coisinha aqui. Bom, por que eu estou falando disso? Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui, eu não preciso mais atender celular. Ele toca e me diz quem está ligando, se tiver cadastrado, né? Aí eu falo atender. Aí o cara acha que eu estou louco, eu caminhando na rua lá, sem nada, né? Porque a própria entradinha de som para surdez é o microfone quando eu falo, né? Que maravilha isso! Que coisa! Ah, mas isso é produto humano. Produto da inteligência humana que veio evoluindo lá do átomo, né? Que foi aprendendo, que coisa mais linda essa! Que tecnologia que é isso, né? Como melhora a vida do ser humano, isso vem de Deus. Não é milagre, é a lei natural crescendo, evoluindo, né? Já que eu falei, ele é tão gostoso. A hora que eu vou pôr no ouvido, ele tem um fonezinho desse tamanho assim, né? Que entra ali, só um fiozinho. Aí ele fica tocando música até você ajustar. Aí, a hora que você ajustou, ele para a música sozinho. Aí a mesma coisa do outro lado, né? Ficou confortável, está ouvindo bem, ele para a música. Que gostoso, né? Melhor ainda quando você está trabalhando lá no computador, ninguém sabe que você está escutando música. Que não ouve, né? De jeito nenhum. Por quê? Né? Porque Deus fez o princípio inteligente evoluir e criou todas essas coisas bonitas para nós, que nós temos que reconhecer, né? Isso aí tudo. Então, em Kardec, derivei demais, né? Mas eu sou assim mesmo. Kardec traz 3 linhas de pensamento vindos lá do iluminismo francês,
não é? O humanismo, o racionalismo e o universalismo. Nós somos seres holísticos. Nós temos que pensar holisticamente. Nós temos que pensar no mundo. Nós temos que pensar nossa responsabilidade no mundo. Eu tenho que pensar na responsabilidade de pessoa do meu lado. A cada pessoa que está do meu lado, eu sou responsável por ela, porque nós estamos todos encadeados. Todos encadeados. Estou deixando o cinegrafista louco hoje. Mas tudo bem. Então, temos que pensar muito nisso. Não é? Temos que pensar muito nisso, de nós ajudarmos a mudança do mundo. Porque se nós não mudarmos e ajudarmos o mundo a sobreviver, o mundo nos expulsará. Nós somos as últimas criaturas da Terra. O ser humano, né? Somos as últimas, as mais jovens. Como espécie, não tem nenhuma espécie mais jovem que o homem. Nós não enfrentamos nenhum cataclisma. A barata já sobreviveu a pelo menos 3 extinções mundiais, né? E ela sobreviveu. E está aí. Cada vez mais forte, né? Hoje dá veneno para ela, come e pede mais, né? Mas daqui, quero um pouquinho mais, está gostoso. Esse veneninho aí é de primeira. Manda aqui para mim, né? Porque nós temos que estar realmente ligados que se nós não fizermos essa nossa parte aí, essa espécie mais jovem vai passar por um cataclisma. Como é que vocês acham? Diz que é para mim eu ir só até 10 horas, tá bom? Eu prometo não passar. Como é que... Bom, deixa para lá. Vamos, daqui a pouquinho eu volto nesse assunto aí que a lâmina vai chamar ali. Então, qual que é o objetivo do Livro dos Espíritos? Trazer luz e colocar à disposição da humanidade os princípios superiores da fé raciocinada e da lei natureza, sem pretender destruir as escolas de fé existentes. Baseado nisso, Emmanuel, né, no livro Roteiro, afirma: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, lembra que eu falava? A fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos e holísticos. É isso que eu tenho que fazer. E nós temos que respeitar todas as religiões. Todas. Todas as religiões que pregam o bem são boas. Todas as religiões que pregam o amor são boas. Porque todas objetivam a mudança do ser. As religiões são humanas, todas elas são humanas. Tem uma exceção, mas aí as pessoas ficam achando que não é bem religião, que é confucionismo, né? Os restos foi tudo escrito por pessoas depois dos grandes mestres dessas religiões. Mas todas são boas, têm os defeitos humanos, porque são humanas. Os espíritas, muitas vezes, torcem o nariz para a Umbanda. Quando a Umbanda é dissidência direta da Federação Espírita do Rio de Janeiro. É derivada do Espiritismo. Tanto que estuda as obras básicas de Allan Kardec. Ela não é uma religião africanista, embora no Brasil, acostumado a fazer sincretismo, pegou muito de alguns conceitos do africanismo também. Sabe por que foi criado? Porque os centros espíritas, muito elitistas, o espiritismo era muito elitista, se recusavam a receber comunicação de preto velhos, de escravos, e eles vinham se comunicar. Eles vinham se comunicar, eram recusados. Aí eles organizaram, uma pessoa ficou encarregada e fundou as 7 casas de Umbanda, né, no Rio de Janeiro, que começou todo esse crescimento da Umbanda. E aí vieram as religiões africanistas também, que a quem cabe nós respeitarmos muito, né? Todas elas, assim como o catolicismo, que é a minha religião lá de criação, que eu saí dela desiludido e me tornei ateu, mas isso é problema meu, não do catolicismo, né? Problema meu, mas todos nós temos que respeitar isso aí. Mais uma vez, a fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base
Básica é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta vir, é preciso, sobretudo, compreender. Nós temos que agir assim. Nós temos que buscar a compreensão. Nós temos que buscar o conhecimento. Senão, nós não evoluímos. Não é? Kardec fala isso aqui, ó. Onde quer que minhas obras penetraram e serve de guia, o Espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, sob um caráter exclusivamente moral. Então nós temos que buscar isso aí. Nós estamos já, acho que o passe já terminou, né? Já? Então eu tenho só mais 1 hora para falar, tá bom. Os 3 principais pontos que são a base do Livro dos Espíritos e, portanto, da própria doutrina espírita. Ponto número 1, reencarnação e justiça divina. Essa é a base central do Espiritismo. Essa é a base central. O pessoal fala, o Espiritismo sobreviveria sem a mediunidade? Sim. Sim. O Espiritismo sobreviveria sem a reencarnação? Não. Não. Não há como, né? É basilar. A lei de causa e efeito, de ação e reação. Tudo que eu faço tem uma reação. Tudo que eu sinto tem uma causa. Cabe a mim interpretar. Agir bem para que a reação seja boa. Agir bem, sentindo o efeito, para que eu resolva o meu problema na causa. É isso que a reencarnação nos traz. A reencarnação nos traz para corrigir causas, né? Nos traz para corrigir causas. Eu vim aprender a corrigir as causas a que eu dei aso no passado e que me trazem os problemas hoje. E o ponto número 3, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Tem que estudar muito. Venham fazer os cursos, né, que foi colocado aí. Estudem, leiam, discutam. As casas espíritas precisam se abrir, discutir outras coisas. Por que não discutir política? Temos medo do quê? Não estou falando de partidos políticos, mas por que não discutir política no seu grau mais elevado de conhecimento, até para as pessoas não ficarem falando bobagem? Não é? Eu sempre brinco assim, o pessoal fala, comunismo. Eu digo assim, o pessoal encheu tanto o saco dos comunistas, desculpa a palavra, nessa eleição, que eles ficaram revoltados, encheram o Fusca e foram tudo embora do Brasil. Não é? O Doia não vai concordar, né, Doia? Mas tudo bem. Eu só estou brincando, né? A gente tem que discutir política, até para as pessoas entenderem. Eu sempre falei a meus alunos, eu estou aposentado do ensino, não das minhas outras atividades profissionais. Me aposentei. Eu sempre falei, por exemplo, quem nunca leu Maquiavel e o Capital de Karl Marx, não sabe analisar o mundo. Não sabe analisar o mundo. Isso é o mínimo que a pessoa tinha que ler. Ah, mas eu vou ler o livro do Karl Marx. Por que não? Porque ele levanta coisas muito importantes, inclusive da nossa relação com a natureza. É muito importante ler. E Maquiavel, para nós saber até as malandragens dos políticos e como é que eles agem com relação a nós. Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Para encerrar, o Livro dos Espíritos não é a Bíblia dos Espíritos, não é livro sagrado, não pretende conter a verdade e não é infalível, mas é uma base sólida de um grande e lindo projeto que está em construção. Não é? E o Livro dos Espíritos deve ser entendido no seu contexto atual. Não vamos criticar sem trazer para o contexto atual. Vamos absorver no contexto do Livro dos Espíritos a verdade científica atual e vamos trazer o conhecimento espírita atualizado no seu pensamento, na sua ciência e na sua ética e moral. E para encerrar, como prece de encerramento, eu vou apresentar uma prece que de repente eu escrevi. Não é mediúnica não, mas eu tinha um lema de vida
que é de uma canção. Para não dizer que não falei de flores, né, do Geraldo Vandré, que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a gente tem que fazer a hora. Quem espera acontecer, já foi. Né? Já foi. E agora eu leio muito isso que eu mesmo escrevi, porque é para mim. Fala muito a mim. Meu Deus, clareia-me a inteligência, estimula-me a consciência, desperta-me a solidariedade, libera-me pela verdade. Que a luz do teu amor seja o guia das minhas ações, no labor de mudar e lutar, com a ternura necessária, mas com a firmeza indispensável. Senhor, abre meus olhos e a percepção, que eu não fique jamais adormecido e inerte perante a dor e a injustiça. Que a minha luta seja de amor, de bem, de justiça e de solidariedade, com inteligência e operacidade, de mudar o que já pode ser modificado, com planejamento e foco de mudar o que ainda parece impossível de ser mudado. Ajuda-me, Senhor, com a inspiração das atitudes corretas, a coragem da exemplificação, a ousadia das posições idealísticas. Criador de todos nós, não me deixe desanimar e esmorecer, muito menos calar ou ser omisso. Ajuda-me na construção do melhor caminho, aquele mais amoroso que a minha luta permita. E que assim seja na tua, na minha e espero que na nossa vontade. Muito obrigado, vamos em paz. Boa noite a todos.